Você que já aposentou como jogador, assumiu o cargo no Vila, ficou 4 temporadas, né, se não me engano, e E, agora vem para outro clube. Tem diferença? fiquei um bom tempo aí no Vila Nova, né? Participei dessa reconstrução, né? Que o Vila era um time quando eu entrei e outro time quando eu saí. E aí o grupo ali participou de tudo, né? E principalmente ali com a finalização do centro de treinamento, acho que ficou muito bacana para o pessoal continuar os trabalhos do dia a dia. Antes tinha que fazer aquela deslocação que era do Oba até o centro de treinamento, levava um tempo, a academia, o refeitório, tudo ficava no Oba. E eu acho que não era ainda um padrão do clube que queria brigar por algo a mais, tanto no Goiano como no Campeonato Brasileiro. Então, o presidente foi muito assertivo, ele focou muito na estrutura do clube e eu acho que está começando a colher os frutos. Eu acho que já podia ter acontecido isso antes, só que a gente não conseguiu ganhar muitas finais. Nós chegávamos e não conseguimos ganhar. E agora que bom que ganhou, fiquei muito contente. Eu até ia deixar essa mais pro final, mas já que você tocou no assunto, Frontini, o que que faltou? Na sua opinião, olhando agora de fora, foram 3 finais da Copa Verde, o jogo contra o ABC, que é muito lembrado, a final contra o Grêmio Anápolis. Para você, o que que faltou? É, depois que eu cheguei, eu acho que foram 6 decisões, né? 2 finais de Goiano, Grêmio Anápolis e Atlético Goianiense, 3 Copa Verde e uma final lá contra o ABC, né? Enfim, eu não consegui achar essa explicação ainda. Eu acho que uma tarde infeliz. Eu não tenho que citar nenhum detalhe que não estava ao nosso alcance, que a gente não fez. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance e a gente não conseguiu, acho que, ganhar o jogo quando era um jogo decisivo. De todas essas decisões, eu acredito que contra o Atlético Goianiense, realmente eles tinham um time melhor. Era um time de Série A, já nossa sequência muito boa, a gente tem que reconhecer, nós não perdemos para qualquer adversário, mas eu acho que as outras decisões estavam muito na nossa mão. Principalmente a final contra o Paysandu, que foi no Serra. Eu acho que nós deveríamos ter vencido aquilo ali. Tomamos um gol faltando 10 segundos e perdemos nos pênaltis. Contra o Remo também, eu acredito que fizemos 2 bons jogos. Era para ter matado já no Oba. E contra o ABC, é que eu falo para todo mundo. Nós tínhamos a terceira menor folha. Nós entramos no campeonato, todo mundo falando que a gente ia brigar para permanecer na divisão, para não cair, para permanecer. Nós chegamos com a terceira menor folha contra o último colocado, dependendo só da gente. Então, assim, nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Mais que isso, só entrar e jogar. Né? Só se a gente entrasse, eu, o Hugo, o Bitar, enfim, não tinha mais o que fazer. No final ali, nós demos a maior premiação da Série B. Não sei se você ficou sabendo. Sim. Nós tínhamos a maior premiação da Série B. Ia ser 7 a 8 milhões. Entendeu? Então, assim, o presidente fez o que estava ao alcance, nós fizemos o que estava ao nosso alcance, e eu acho que os jogadores também fizeram o que estava ao alcance. Uma tarde feliz, não tem culpado, é futebol. Acontece, mas assim, aconteceu muitas vezes, né? Aconteceu muitas vezes. A gente, assim, fazia boas campanhas, fazia bons campeonatos, chegava na final e não conseguia ser campeão. Daí frustrou um pouquinho, mas enfim. Mas eu tinha certeza que estava no caminho. Se você está chegando na final, você está no caminho. O time deixou, o Vila Nova deixou o time, deixou de ser um time que brigava para cair e nem classificar para as finais, para brigar por títulos e acessos. O ano passado nós brigamos pelo acesso, até faltando 2, 3 rodadas também. Enfim, mudou a imagem do clube. Hoje é um clube que paga em dia, é um clube que dá condições de trabalho. Eu acredito que se você citar aí 7 a 8 melhores condições de trabalho, o Vila está nesse meio. Então, 2021, quando eu ia contratar um atleta, muitos não queriam vir porque não tinha estrutura. Agora, esses muitos que não queriam vir se oferecem para vir. Entendeu? Então, assim, mudou e eu fiquei muito contente. Sim, eu tenho uma história no Vila como atleta, depois como gestor, e eu gosto do clube. Então, assim, minha torcida vai ser eterna para o Vila Nova. Entendeu? Eu acho que a pessoa que trabalha no clube, tem sucesso no clube, ela tem que continuar torcendo para o sucesso do clube. E eu acho que essa gestão é o caminho. A gente não pode esquecer do jeito que eles pegaram o clube e do jeito que está agora. É lógico que nesse meio tempo há desgaste, né? Alguns desgastes, é normal, principalmente na
função que eu exercia, mas enfim, quando eu saí, eu era o executivo mais longevo da divisão, entendeu? Eu era o executivo mais tempo no cargo. Então, tudo tem um começo, um meio, um fim. Eu acho que eu saí da mesma maneira que eu entrei, graças a Deus pela porta da frente. Os meus dois filhos jogam no Vila, então assim, a gente tem uma história ali, a gente se sente bem. Meu menino estava no Vila agora no jogo, não sei se você viu algumas fotos, entrou, Sim. chegou radiante em casa, e assim, isso me deixa feliz também. É, a foto que você postou viralizou muito entre a torcida, não sei se chegou até você. É, vários ex-jogadores, né, pessoas marcantes do Vila, a torcida começou a recapitular na memória. Você foi um deles. O Enan, do Acesso em 2000, 2020, 2021, também fez um comentário e viralizou entre a torcida. Então vocês foram lembrados. Eu acho que foi um momento, como você falou, de, eu acho que todo mundo que passou por esse processo nessa atual gestão. Só que acho que você bateu muito na tecla, né? E eu achei interessante sobre o desgaste. Esse desgaste, você acha que recaiu muito sobre você, Frontini, das decisões e dos jogadores, enfim? É normal, é normal. Eu já sabia isso, eu já sabia disso quando eu decidi mudar de profissão. Você está na linha de frente, você tem que tomar as decisões. Quando eu comecei, eu acho que assim, eu falava muito sim, entendeu? Nas decisões. Eu era muito sim porque eu estava começando, eu estava aprendendo. Eu acho que ali, já nos 2 últimos anos ali, eu comecei a tomar muitas decisões também do que eu achava que era correto. E às vezes eu consegui o sim, às vezes eu consegui o não, às vezes eu recebi o não. E faz parte da profissão, enfim. Eu acredito que as decisões eram a melhor possível, que eu sempre estava trabalhando em prol do clube, entendeu? Nesses 4 anos que eu fiquei no clube, eu vivi apenas do meu salário, nunca ganhei nada mais, salário, premiações, e não que eu estou me lisonjeando, é o que tem que ser mesmo, entendeu? Mas enfim, eu falo isso com muita propriedade, porque nessa função que eu estava exercendo é muito tentador, entendeu? Você mexe muito com o dinheiro, você mexe muito com o valor do empresário, mas graças a Deus, do jeito que eu entrei, eu saí, mas alto desgaste, normal. Tá em tomar as decisões, e como a gente batia muito na trave, às vezes ficava, o que está faltando, o que está faltando. Eu acho que não estava faltando muita coisa, não. A gente estava no caminho. Era detalhes, detalhes pequenos. Você vê o que aconteceu aí agora? O Vila fez o gol no último minuto. Antes nós tomávamos o gol no último minuto. Então, assim, é um detalhezinho, né, que separa o sucesso do fracasso, né? Então, assim, numa instituição tão grande como o Vila, você tem que ter convicção do trabalho que você está fazendo. Eu tinha convicção que a gente estava no caminho certo e eu acredito que vai ser disso para melhor. Essa decisão da saída partiu mais de você para buscar novos ares? Não, não, acho que partiu mais da diretoria mesmo, sabe? Sentaram, quiseram fazer uma nova experiência, mas foi conversado de uma forma muito bacana, falou o que eu achava, eu falei, cara, tranquilo, eu acho que tem formas de entrar e de sair, é melhor sair assim do que sair com desgaste, brigado, enfim. Hoje se eu quiser, eu acho que eu não preciso nem pedir, eu entro no sem treinamento, eu entro no estádio, enfim, uma pessoa que não faz as coisas corretas, não sei se voltaria dessa forma, entendeu? Hoje eu sou respeitado por todos lá. Também tenho ciências que eu não agradei 100%, é normal, mas as decisões sempre que eu tomei foi em prol do clube. Você não consegue agradar 100%, mas eu sempre colocava a instituição na frente, que é a nossa estrela maior. Mas assim, são 4 anos, é normal. Nesse trabalho executivo, você divide muita opinião com o presidente, com o vice-presidente, e assim, tem que entender que a opinião deles também é em prol da instituição, né? E às vezes eu tenho uma opinião, outra pessoa tem outra, e aí é onde gera desgaste. Então a gente entendeu que era a hora de dar um ponto final e por isso que eu torço sempre para o clube, porque da mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu acho que, quem sabe aí, no futuro próximo aí, não possa voltar, ou não também, mas a torcida vai ser sempre. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. O que eu sei é que eu sempre vou estar torcendo para o clube. Isso daí eu tenho muita convicção. Quem sabe comandando o clube em uma Série A. Você que fez a diferença em duas Séries C, 2013 e 2015, eu acho que para o torcedor da geração 2000, você é um dos grandes nomes como ídolo. Eu tenho isso na memória muito grande, inclusive falando com alguns amigos que torcem para o Vila.
Assim, fica a marca, né? Assim, nos momentos decisivos eu conseguia me destacar. Lógico que ninguém consegue nada sozinho, mas eu tive a sorte de estar com bons companheiros que me colocavam numa situação de decisão. E eu conseguia decidir, mas eu tenho ciência que sozinho eu não conseguiria. Eu sempre tive bons parceiros do lado. Eu queria muito também ter tido esse sucesso aí como gestor. A gente chegou muito próximo, mas a gente não conseguiu decidir. E já como atleta eu consegui ter essa sorte de sempre ter bons companheiros ali que me colocavam em situações boas. Eu sei que o pessoal lembra muito do Frontino porque eu que fiz os gols, né? Mas eu acho que antes de fazer os gols também a gente fez muitas coisas pelo clube. Vou citar aqui um exemplo. Eu cheguei no Vila Nova em 2013, o time tinha acabado de escapar de um rebaixamento contra o Rio Verde. Até o Gustavinho fez o gol, Gustavo Ramos. Primeiro dia de treino, os caras queriam fazer greve. Primeiro dia que eu cheguei, eu falei, poxa vida, no primeiro dia, reuni o pessoal, você imagina, você recém-chegado no clube, você tem que reunir um grupo, 30 pessoas. Aí, pessoal, olha, eu acho que não é o caminho, acabei de chegar, é difícil tomar essa decisão, mas eu vou falar um negócio aqui para vocês. Né? O time, a situação não é boa, mas se a gente ganhar os jogos, eu tenho certeza que é mais fácil da gente receber do que se a gente fizer greve. Eu nunca vi um grupo fazer greve e no final de semana não ir para o jogo. Eu acho melhor a gente ir treinar, se preparar, ganhar os jogos e aí sim o público possivelmente vir junto com a gente e as coisas vão se resolver. Então, assim, a gente fez muitas coisas, principalmente como atleta. Eu peguei o Vila Nova numa situação muito delicada em 2013. Vou te falar, se o Vila não tivesse subido em 2013, possivelmente o que aconteceu em 2015 ia acontecer em 2014. Ia jogar a segunda divisão ali, entendeu? Então, assim, eu acho que nesses momentos também é muito importante a gente frisar, né? A gente ajudou dessa forma também, mostrando para o pessoal que o clube era grande, que o clube é grande, estava passando por um momento delicado, mas que fazer greve, deixar de jogar não ia resolver em nada. Aí depois as coisas foram se ajeitando, porque a gente ganhou os jogos, aí entrou um novo grupo e a gente conseguiu tocar. Mas eu sei que o seu tempo está curto também, a gente já está indo para a reta final nesse novo trabalho aí, né, no Marcílio. Tem um momento também muito importante quando você volta em 2015, o Vila tinha passado pelo rebaixamento e a torcida te abraça no aeroporto, é uma memória muito marcante do torcedor, eu acho que para você também. Eu tinha mais um tempo de contrato no Botafogo, né? Eu estava na Paraíba, e aí eu recebi o convite. Aí, assim, eu falei, olha, eu só não quero passar o que eu passei em 2013. Então, eu preciso de um contrato de 2 anos. Nós iremos subir as duas divisões. Então, eu afirmei isso daí. Eu falei, a gente vai subir as duas divisões. E eu quero ficar para jogar também o outro ano. O pessoal, não sei o que vai acontecer, sobe ou não sobe. Eu falei, não, vai subir, vai subir. O time é grande, vai organizar e a gente vai embora. Então, assim, foi a única coisa que eu exigi. A aceitação foi muito boa também, né? Porque estava vindo de dois rebaixamentos, tanto no brasileiro como no goiano. E ali eu acho que foi um trabalho de reconstrução. Eu acho que foi uma pena que o presidente daquela época ele teve tudo para fazer um bom trabalho, com pouco dinheiro, e no segundo ano eu acho que ele perdeu um pouco. Eu não sei se ele se empolgou, não sei o que aconteceu. Ele perdeu um pouquinho a mão, e aí eu acho que ele deixou a desejar. O primeiro ano teve muito sucesso, eu acho que ele podia sim ter feito um mandato de muito sucesso também. Aí depois ele teve um desentendimento com o Hugo, né, que hoje é o presidente, na época o Hugo era o diretor, eles acabaram se desligando, né, que em 2016 o Hugo saiu, chegou o Felipe, e com a chegada do Felipe, o grupo que foi com o Hugo também saiu. Então, assim, ficou um momento um pouco turbulento, alguns jogadores treinando separado, inclusive eu fui um desses, que fiquei treinando 35 dias separado, mas aí a gente conseguiu voltar e as coisas deram certo. Eu até queria ficar mais, queria ficar 2017, 18, mas eu acho que o pessoal já entendeu que eu não era mais útil dentro de campo, ou talvez a minha presença ali atrapalhasse também. Aí foi hora de ir para os novos ares. O time depois fez, eu acho que 2017 bem, 2018 muito bem, e 2019 infelizmente caiu e voltou a 10 passos atrás do que acontecia, né? Quando começa a caminhar bem, aí volta atrás. E uma coisa que aí me assustou muito, isso daí pessoalmente, foi quando eu voltei em 2021, não tinham feito nada. A estrutura que eu conheci em 2013 era a mesma de 2021. Eu falei, cara, se esse time não mudar agora, ele não muda nunca mais. Entendeu?
O time conseguiu novamente ter um acesso. Então ele precisa pelo menos permanecer um ano na Série B e depois começar a se organizar. Esse é o caminho. Então o Hugo também entendeu dessa forma, foi quando deu o pontapé aí, mas para isso acontecer, o projeto desportivo teve que caminhar junto. Se a gente não tivesse conseguido o sucesso dentro de campo, as coisas fora de campo também não aconteciam. Então caminhou em conjunto. Hoje eu vejo muito torcedor reclamar que quer Série A, Série A. Não, não esqueça que a Série B é um excelente campeonato para quem está voltando, se estruturando, está forte na divisão. Hoje o Vila entra assim como um dos favoritos. Nos outros anos não era assim. Então, assim, dê valor para a divisão. É um sonho estar na Série A, é um sonho estar na Série A, mas só não pode viver o pesadelo de vir para a Série C. Esse pesadelo não pode acontecer novamente. Então, assim, a série B, foca na Série B. Ninguém consegue fazer 65 pontos antes de 45. Continua com esse pensamento. Fazer 45 primeiro. E quanto antes você fizer 45, mais próximo você vai estar do acesso. Então, inclusive sobre isso, eu acho, você tem um papel muito marcante como diretor também para quem acompanha os bastidores do Vila, né? Você pega voltando de uma pandemia, tem o caos que foi 2022 a Série B, que o Vila escapou do rebaixamento, acho que foi bem sofrido ali internamente, então tem para quem conhece, sabe do seu papel no Vila, mas caminhando ali para a reta final, Frontini, o melhor momento, aquele momento que aquece o coração como diretor do Vila. Foi em 2023, né? 2023 ali, eu tinha muita convicção que o time ia subir. Sabe, eu consegui enxergar isso daí, sabe? A gente jogava muito bem, a gente performava. Eu acho que 2024, depois da chegada do Luizinho, que a gente realmente começou a fazer um bom futebol. 2023 não, nós jogamos assim, de 38 jogos, nós jogamos 35 jogos bem. Os jogos que nós não vencemos, a gente foi sempre superior. Eu vou te falar os jogos que nós perdemos, realmente o adversário teve a competência de vencer. O Sampaio Correia lá nós jogamos muito mal. Eu vou te falar outro jogo. Teve alguns jogos que nós vencemos também, nós não merecíamos. Acho que com o Juventude lá, nós não merecíamos vender. O Juventude foi melhor que a gente conseguiu. E assim, eu acho que talvez o esporte dentro de casa, mas os outros jogos, nós jogamos melhor que o esporte lá, entendeu? Nós jogamos melhor que o CRB em casa, que era pra gente vencer. Nós jogamos melhor que a Ponte Preta, nós empatamos. Assim, teve muitos jogos que nós não vencemos, mas a gente era superior assim, disparado. E assim, eu tinha essa convicção pelo modelo que a gente adotou. Entendeu? Tanto dentro como fora de casa, a gente jogava muito bem. Aí começou a acontecer algumas coisas que só o futebol explica. Contra o Criciúma, perder pênalti no último lance. Contra a Ponte Preta, a gente empatar em casa, a Ponte Preta finalizou 3 vezes, a gente 35. Contra o CRB, 2 bolas na trave. Então, assim, e esse trabalho que foi implementado principalmente com o Claudinei, foi de uma convicção que nós tivemos no primeiro semestre. Nós fizemos um grande campeonato goiano e saímos para o Anápolis. Mas olha o segundo jogo que nós fomos eliminados para o Anápolis. Nós 3 bolas na trave, um pênalti no último lance. Então, assim, não é possível que a gente, assim, tanto tempo no futebol, não está enxergando, porque a gente está vendo que a coisa está sendo bem realizada. O Claudinei é um bom treinador, ele tem uma metodologia boa, ele tem um modelo de jogo vencedor, e a gente teve essa convicção e continuou com ele para a Série B. E aí a gente deslanchou. Aí a gente deslanchou e assim, o treinador do time adversário, o dirigente, falou, velho, o jeito que você joga, cara, a gente não consegue marcar. A gente estuda a semana toda e a gente não consegue marcar. Então, assim, 2023 eu acho que foi o ápice ali, sabe? Eu acreditava muito que a gente ia ser sucesso. Eu já conseguia enxergar o time na Série B. E, inclusive, Vixe Maria, a gente já até conversava com alguns clubes de Série B, assim, não assim diretamente, mas desejando boas-vindas, sabe? Olha, do jeito que vocês estão, dificilmente não acontece, a gente não, tem que jogar, vamos com calma ainda, mas assim, internamente a gente também tinha esse sentimento. E a gente conseguiu ir até o final, na última rodada, e assim, como eu falei, um jogo, uma tarde feliz, ali você ficou naquela berlinda ali entre o sucesso e o fracasso. Infelizmente deu errado. Aquele, aquela tarde foi um pouco complicada para todo mundo. E como jogador, o seu gol mais bonito com a camisa do Vila?
Voltou, Oi, voltou? voltou. Aí só para finalizar, Não, não tô te ouvindo, como peraí. jogo. Tranquilo. Tá me ouvindo? Estou. Oi, fala aí. Beleza? Tá escutando? Beleza, voltou. Tranquilo. Só para finalizar, como jogador, o seu Não, gol tô mais com tempo, bonito. viu? Tá tranquilo. Ah, o gol mais bonito é que assim, eu nunca fui de fazer gol bonito, né? Eu fazia gols, né? Mas assim, deixa eu ver um gol bonito que eu fiz. Eu acho que teve um na Copa Verde contra o Brasília, que foi de fora da área, do Serra Dourada. Eu acho que foi bonito. Deixa eu ver outro. O contra a Portuguesa também, aquele que eu peguei de primeiro, segundo gol. Enfim, eu nunca fui de fazer muitos gols bonitos, sabe? Eu nunca foquei na qualidade. Eu sempre gostei muito da quantidade, né? Eu sempre procurava fazer o máximo de gols que era possível. Mas em 2015 ali eu também contei com um grande parceiro, né, o Moisés, que em 2016 virou um fominha, não queria mais tocar a bola. Em 2016 ele falou, agora vou ganhar dinheiro, vou tocar mais a bola não. Mas brincadeira, foi um grande parceiro ali e deu tudo certo. Mas eu acho que esses dois, contra a Portuguesa e contra o Brasília. Eu acho esse da Portuguesa também. Mas é isso, Frontini. Muito obrigada. Boa sorte no Marcílio, boa sorte na sua carreira e tenho certeza que as portas de Goiânia, não só do Vila, estão abertas para você nessa nova função, não só como jogador, como diretor, que você já provou que é nesses 4 anos. Obrigado mais uma vez aí, dar os parabéns para todos vilanovenses aí, principalmente quem trabalha no clube. Eu sei o quanto é difícil a gente vencer, né? E o pessoal foi muito competente, eu fiquei muito contente. Parabenizei muitas das pessoas que aí estão. Parabéns ao torcedor também, que botou o Serra Dourada depois de ter tomado 2-0, né? Não podemos esquecer isso daí também. Eu acho que então foi um trabalho em conjunto, né? Diretoria, comissão técnica, atletas e torcedor. Eu acho que é assim que tem que caminhar. Eu acho que tem que começar a Série B da mesma forma, apoiando, lotando o estádio, acreditando que é possível. O Vila só passou a ser forte depois que o torcedor veio junto. Todo mundo tinha dificuldade de jogar ali no Oba, com a casa lotada. O Anápolis teve dificuldade de jogar o segundo tempo, porque a torcida acreditou até o final. E assim que tem que ser. Espero que eu tenha esse sucesso aqui também no meu novo clube e a gente consiga subir de divisão e a gente vai subir. A gente vai subir para a Série C e, se possivelmente conquistar um título, seria algo marcante. É isso aí. Obrigada, Frontini. Tchau, tchau. Ó, quando precisar, estou à